Olá pessoal, na dica de hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Sérgio, eu fiz a troca da correia dentada e depois de um tempo o carro passou a consumir mais combustível e ficou mais fraco. Você quer saber a resposta dessa pergunta? Então fica aí que depois da vinheta eu conto. Bom, antes de eu explicar para você por que o carro pode ficar consumindo mais combustível, explicar para você por que o carro fica mais fraco, eu vou explicar para você o conceito de sincronismo. Muita gente conhece como sincronismo, mas é o ponto do motor. Antes de mais nada, eu vou explicar o conceito. Aqui tem a polia do comando de válvulas e aqui tem a polia do vira-brequim ou gira-brequim. É a parte de baixo. E aqui a parte de cima do motor. Na parte de cima existe um ponto e na parte de baixo existe um outro ponto que a gente chama isso de sincronismo. O que acontece? Aqui vai a correia, que eu já vou mostrar para vocês a correia dentada do motor. Se essa correia ficar fora do ponto, se essas duas engrenagens aqui elas trabalharem fora de sincronismo, essa aqui está na posição errada e essa aqui está na posição certa, significa que eles não vão trabalhar no tempo certo no motor. Agora vamos para o motor, que eu vou mostrar isso para você na prática, por que o seu carro pode ficar fraco e consumindo mais combustível. Aqui eu tenho a parte de cima do motor e isso daqui, ó, você está enxergando aqui, ó, é a correia dentada. Vou mostrar aqui para você agora a polia do comando de válvulas. Tá vendo a polia do comando de válvulas aqui, ó? Tem uma marquinha nela, que é essa marquinha aqui, que é aquela marquinha que eu mostrei para você no desenho da lousa. Essa marquinha aqui representa o ângulo que o comando de válvulas vai ficar. Você entendeu? Isso aqui é o comando de válvulas. Então, se por um acaso alguém montar com um dente para adiantado ou um dente atrasado, isso não é um problema suficiente para entortar as válvulas do carro, mas é um problema suficiente para a parte de baixo e a parte de cima não trabalhar sincronizada, que a função da correia dentada do motor é dar sincronismo para o motor e os dentinhos dela encaixa dentro dessa engrenagem aqui para que ela não gire em falso. Sérgio, então por que o carro pode consumir mais ou menos combustível e ficar fraco? Agora vamos para a lousa que eu vou te explicar isso mais uma vez. Então, como eu já havia desenhado, nós temos a polia e nós temos as marcações. Temos os dentinhos, certo? Se aquele dentinho da polia de cima ele estiver fora do sincronismo, por exemplo, se ele deveria estar aqui e ele está aqui, o que vai acontecer? Vou desenhar aqui o pistão do motor agora. Eu tenho o pistão do motor, tenho a biela e tenho o vira-brequim. O motor, toda vez que ele chega na parte de cima, que é o ponto morto superior, a vela de ignição, vou desenhar uma vela de ignição aqui, tá? A vela de ignição, ela solta a tal da faísca. Aqui solta a faísca e todo o combustível que tiver aqui vai ser inflamado. Então, se esse motor, aqui é o ponto, tá bom? Vou simular aqui, ó. Se a hora que o pistão estiver chegando na parte de cima, que aqui tá o ponto, ele comprimir a mistura, a hora que a vela inflamar a mistura, ele vai estar no ponto certo. Agora, se o meu pistão ele não chegou na parte de cima ainda, que é esse ponto aqui, o que vai acontecer? Ele não vai queimar todo o combustível que tem dentro daquele cilindro. Então o carro ele pode ficar mais fraco porque o mecânico ele colocou menos ou mais adiantado, que é aquela famosa batida de pino. O carro fica mais fraco porque depois que o pistão ainda está subindo para o ponto morto superior, daí o combustível já começa a ser queimado. Então a energia mecânica que ele vai ter que gastar para continuar subindo o pistão é diferente. Então, tecnicamente falando, é por causa disso, porque se ele não tiver sincronizado, vai dar
ruim. É por isso que a gente sempre recomenda, na hora que for fazer a troca de correia dentada, leve num mecânico especializado. Leve num mecânico que tem as ferramentas para fazer o sincronismo e a fasagem do motor. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque na semana que vem tem mais. Até lá!